Jornal da TV Onix. Oferecimento. Cuidar saúde, cuidando de vida todos os dias. Conceito Store. Vida em cada ambiente. Grupo São Francisco. Planos de vida com saúde. Em protesto na prefeitura, comerciantes pedem menos restrições de horários para funcionamento dos estabelecimentos. Comitê de Combate à Pandemia faz reunião amanhã para avaliar o decreto municipal, que é válido até domingo. Em São Paulo, o governador deve anunciar novas medidas em entrevista coletiva daqui a pouco. Imóveis de interesse histórico. Promotoria recomenda arquivamento da ação de inconstitucionalidade da regra de São Carlos, que foi proposta pelo PTB estadual. Tudo isso e muito mais no Jornal da TV Onix, em meio minuto. O Savenhago tem muitas maneiras aqui para você economizar aí na sua casa. Tem muito preço baixo a semana inteira e tem o Saviganhe com ofertas exclusivas, parcelamentos e descontos. Tudo pra família e pro meu lar, no Savenhago eu vou encontrar. Batata de primeira, 1,45. Alho importado, cada 100 gramas, 1,79. No nosso cartão. Banana nanica, no Saviganhe, só 2,98. Ovos médios Lúcia, só 5,98. Cebola, no Saviganhe, só 1,48. Com o Savenhago você pode contar. Olá! Donos de bares e restaurantes foram à porta da prefeitura ontem à tarde pedir maior flexibilização para estabelecimentos desse ramo. Entre as reivindicações, maior ocupação dentro das casas e um novo horário de funcionamento. Donos de bares e restaurantes foram até a Prefeitura Municipal de São Carlos protestar contra as medidas de restrições ao funcionamento do setor na cidade. O município restringe desde 5 de julho o horário de funcionamento até às 7 da noite, o que impacta diretamente no faturamento de estabelecimentos do tipo. Os empresários foram recebidos no auditório do Paço Municipal pelo secretário de Saúde, Marcos Palermo, e pelo coordenador do Comitê Emergencial de Combate ao Coronavírus, Matheus de Aquino. Havia cerca de 30 pessoas no local. Na reunião, os empresários manifestaram contrariamente às últimas restrições decretadas pela Prefeitura e pediram um aumento da ocupação máxima dos estabelecimentos, atualmente fixada em 30%. Palermo disse que a preocupação dos empresários é válida, mas justificou que a administração precisa se preocupar com as duas pandemias, a da Covid e a da economia, que afeta o desemprego e a fome. O que nós precisamos é melhorar os números, como isso vem acontecendo nos últimos dias, né? Nós tínhamos filas nas nossas UPAs, nas nossas unidades de pronto atendimento. Hoje nós temos já uma questão muito mais assim aceitável, né? As pessoas não ficam esperando por 4, 5 dias numa UPA, aonde morreram pessoas nas unidades. A saúde vai fazer um parecer técnico, né, de quais são as situações dos nossos leitos hospitalares. Mas o importante não é só a ocupação de leitos, é importante também se frisar aqui a taxa de contaminação. Ou seja, a cada 100 pacientes contaminados, uma boa parte delas, cerca de 10%, vão precisar de leitos hospitalares. Desses 10%, os 3 vão precisar de leitos de UTIs, então isso nos preocupa muito. Nós vamos fechar os números amanhã na quarta-feira, e na quinta-feira nós iremos nos reunir com o comitê, com o parecer técnico da área de saúde, com o parecer dos hospitais, dos nossos médicos, das pessoas que estão sendo avaliadas nos hospitais, para a gente poder dar uma luz para o comitê que tome uma decisão de flexibilizar mais, assim como o governo de São Paulo flexibilizou. Porém, a nossa região estava em 100% de leitos ocupados, 100% de leitos SUS. Nós temos que tomar muito cuidado com isso. Mas, como eu falei para você, o importante para nós é conter a contaminação. Você contendo a contaminação, você consegue aliviar os leitos hospitalares. Bom, integrantes do Comitê Municipal de Combate ao Coronavírus atenderam os manifestantes ontem à tarde. Nessa reunião, que deve ser realizada amanhã, serão tiradas propostas de maior flexibilização da atividade comercial. Isso em função dos números apresentados desde o começo do mês.
O Comitê Emergencial de Combate ao Coronavírus de São Carlos deve voltar a se reunir nesta quinta-feira para discutir os próximos passos da quarentena na cidade. O atual decreto que rege o funcionamento dos setores comerciais e de serviços expira neste domingo. Segundo Matheus de Aquino, coordenador do comitê, os números são positivos nas últimas semanas e serão levados em consideração na tomada de decisão. A reavaliação acontece às vésperas de São Carlos completar 2 semanas nas novas regras, mais restritivas do que as decretadas pelo governo do estado. Os principais pontos da medida local são o fechamento do comércio em geral às 4 da tarde e outros estabelecimentos como supermercados às 7 da noite. São Carlos teve um dos piores meses desde o começo da pandemia, o que fez com que o comitê acendesse o sinal laranja para as novas ações. Em junho, a cidade contou 3.423 novos casos de Covid e 88 óbitos pela doença. A média diária no mês ficou em 114 casos por dia e 2,9 óbitos por dia. Nos primeiros 12 dias de julho, cuja maior parte do período foi a vigência das novas regras, houve redução nos indicadores. A média de novos casos ao dia ficou em 92, o que representa uma redução de 19%, enquanto os de novas mortes por dia ficou em 1,5, uma retração de 48,3%. O caminho para a aprovação das novas regras deve seguir o mesmo rito trilhado pelo decreto atual. O comitê avalia os números e discutirá a pertinência de mudar ou não o regramento. Fechada a questão, uma sugestão será apresentada ao prefeito Ayrton Garcia, quem dará a chancela e a assinatura para transformar em decreto. A proposta deverá estar na mesa do chefe do executivo já amanhã, quinta-feira, com validade na segunda seguinte. Bom, daqui a pouco, 15 para 1 da tarde, começa mais uma entrevista coletiva no Palácio dos Bandeirantes, com participação do governador João Dória. É grande a expectativa pelas informações que devem ser passadas, já que o governador participou da liberação de mais um lote de vacinas Coronavac ao governo federal agora pela manhã. Em termos de novas restrições, elas não devem ocorrer, já que o governo ampliou o horário de funcionamento de várias atividades na semana passada. Como você viu agora há pouco no Jornal da TV Onix, São Carlos ainda está sendo regulada pelo decreto municipal que vai até domingo. Por isso, a liberação para atividades comerciais por aqui é menor, pelo menos nesse momento. Confira agora os números da pandemia para a região. Números são atualizados pelas prefeituras municipais. Você vai ver aí já que São Carlos confirma até esta quarta-feira 24.303 casos do novo coronavírus. 100 pessoas estão internadas. Com isso, a taxa de ocupação de leitos UTI SUS na cidade é de 90,91%. São Carlos registra até hoje 461 óbitos. Vamos agora a números para a cidade de Ibaté. A prefeitura confirma que até esta quarta-feira, 3.790 casos de coronavírus foram confirmados. 48 pessoas estão também com confirmação para a doença, mas estão em domicílio. 10 pessoas estão internadas. Aguardam resultado em domicílio 27 pessoas. Ibaté registra 93 óbitos até agora. Em Araraquara, também com confirmação da prefeitura, registrados até o momento 26.827 casos do novo coronavírus. 111 registrados só ontem. Araraquara tem 111 pessoas internadas em UTI, sendo que 70 são da própria cidade. 5 óbitos ontem em Araraquara, o total na cidade agora é de 543. Informamos agora há pouco que o governador João Dória participou da entrega de novo lote de vacinas Coronavac ao governo federal, ao Plano Nacional de Imunização. Mas o país também receberá um novo lote de vacinas da Pfizer.
O Programa Nacional de Imunização vai receber hoje, quarta-feira, uma nova remessa da Coronavac e da vacina Pfizer-BioNTech contra o novo coronavírus. A chegada de um novo lote das vacinas da Pfizer, com 924.300 doses, devem chegar por volta das 7 da noite no aeroporto de Viracopos, em Campinas. Com isso, a farmacêutica vai atingir um patamar de 17 milhões de doses entregues ao governo brasileiro. O contrato entre a Pfizer e o Ministério da Saúde prevê a entrega de 100 milhões de doses do imunizante até o final do terceiro trimestre, ainda este ano. Há também um segundo contrato que prevê a entrega de outras 100 milhões de doses entre outubro e dezembro. Já o Instituto Butantan entrega hoje, quarta-feira, mais um novo lote da vacina Coronavac ao PNI. Ao todo, mais de 53 milhões de doses já foram entregues ao Ministério da Saúde. Com as 20 milhões de vacinas que serão produzidas a partir do insumo que chegou em São Paulo ontem, terça-feira, o Instituto prevê fornecer as 100 milhões de doses ao Programa Nacional de Imunizações previstas em contrato até o final de agosto. Bem, e como consequência da chegada de novas vacinas para o Plano Nacional de Imunização, São Carlos também deve receber novos lotes. 12 mil doses devem chegar ainda esta semana. São Carlos deve receber mais 12 mil doses de vacinas contra a Covid-19 entre esta terça e quarta-feira, segundo o Departamento Regional de Saúde de Araraquara, a DRS3. Parte delas será destinada à vacinação de adultos entre 35 e 36 anos. Entre as doses que estão chegando, a mais numerosa é a da Pfizer, com 4.140 doses, exclusivamente enviadas para a imunização da nova faixa etária, assim como outras 910 de Coronavac. A cidade também vai receber 7.350 doses da AstraZeneca para completar o esquema vacinal de idosos, sendo que 2.580 doses serão para a segunda dose da população de 63 anos e outras 4.770 serão para a segunda dose de 65 a 66 anos. De acordo com a DRS3, as novas doses devem chegar no final da tarde de hoje, quarta-feira, ou no início da manhã de quinta. Sendo assim, seguindo essa ordem, o município deve abrir um novo público para imunização ainda nesta semana. Outras cidades da região também devem receber doses dos 3 imunizantes, de acordo com a distribuição feita pela regional. Para Ibaté, que está aplicando as doses em pessoas de 37 anos ou mais, chegarão 670 doses de AstraZeneca, 130 de Coronavac e 594 da Pfizer. Em Dourado, o município que está imunizando o mesmo público, chegarão 270 doses da AstraZeneca, 30 da Coronavac e 132 da Pfizer. Já em Ribeirão Bonito, cidade que está adiantada e segue imunizando pessoas com 36 anos ou mais, receberão 290 doses da AstraZeneca, 40 da Coronavac e 162 da Pfizer. Bom, em São Carlos, a vacinação está para pessoas que têm 37 anos de idade. Essa é a faixa etária que está sendo imunizada, até essa faixa etária está sendo imunizada aqui em São Carlos. Se chegarem essas vacinas na tarde de hoje, esse público será ampliado. Vacinação ocorre em postos de saúde e unidades básicas de saúde e também nos postos volantes da Fundação Educacional São Carlos e no Shopping Iguatemi. Importante as pessoas fazerem antes o cadastro pelo site do Governo do Estado, que é o vacinajá.sp.gov.br, vacinajá.sp.gov.br, e também fazer o preenchimento do formulário, que pode ser impresso no link coronavírus.sancarlos.sp.gov.br/vacinajá. E falando de outra vacinação, a da gripe, a Vigilância em Saúde da Prefeitura de São Carlos ressalta que pessoas de qualquer idade já podem se vacinar contra o H1N1, é a vacina da gripe. A vacinação está ocorrendo nas unidades básicas de saúde do Delta, Santa Paula, Vila Isabel, Botafogo e Cruzeiro do Sul. E ela ocorre de segunda a sexta-feira, das 8h30 da manhã até as 3h30 da tarde.
As unidades de saúde da família também estão vacinando contra a gripe, mas aí é com agendamento para as pessoas cadastradas no programa de saúde da família. Mas atenção, hein? Porque a vacinação contra a gripe, a influenza, está coincidindo com a vacinação contra a Covid. E a recomendação é que seja priorizada a vacinação contra a Covid para pessoas que não receberam a imunização. E nesses casos é importante agendar a vacina influenza, respeitando o prazo mínimo de 14 dias entre as doses aplicadas. Daqui a pouco no Jornal da TV Onix, estoques do Banco de Sangue da Santa Casa continuam críticos pela falta de doações. Voltamos já. Quinta, 7 da noite, programa do Ferreira ao vivo. Se liga na TV Onix. O Savenhago tem muitas maneiras aqui pra você economizar aí na sua casa. Tem muito preço baixo a semana inteira e tem o Saviganhe com ofertas exclusivas, parcelamentos e descontos. Tudo pra família e pro meu lar. No Savenhago eu vou encontrar. Batata de primeira, 1,45. Alho importado, cada 100 gramas, 1,79. No nosso cartão. Banana nanica, no Saviganhe, só 2,98. Ovos médios Lúcia, só 5,98. Cebola, no Saviganhe, só 1,48. Com o Savenhago você pode contar. Todo ambiente deve ser desfrutado ao máximo. Na Conceito Store, você encontrará soluções que caberão em seu projeto de vida, como móveis, objetos, planejados, madeira ecológica para a área externa, com design, qualidade e praticidade. Visite nosso showroom com flexibilidade de horários através de agendamento. Conceito Store em São Carlos, Rua Miguel Petroni, número 2426. Telefone 3419-2090. Conceito Store, vida em cada ambiente. A Pitty Contabilidade tem uma equipe preparada para oferecer às suas empresas as melhores soluções. Vença os desafios do dia a dia com a Pitty Contabilidade. 3371-2022. Vivemos esperando dias melhores pra sempre. Dias melhores pra sempre. São Francisco, uma empresa do sistema Apvida. Dias melhores. Desde 1998, a Policarbon Brasil vem prestando relevantes serviços à nossa comunidade através do seu sócio-diretor Deonir Tófolo na produção de filtros e bebedouros de água para residências, comércio e indústria, atendendo o Brasil e América Latina. Acesse nosso site www.policarbon.com.br. Atenção, a Covid-19 age muito rápido, mas você pode ser ainda mais. Teste por PCR sem precisar do cotonete e sem sair de casa. Resultado em menos de um dia e pelo menor preço, apenas R$150. Testar é cuidar. DNA Consult. O Ministério Público, através do subprocurador de Justiça Wallace Paiva, se manifestou pela improcedência da ação direta de inconstitucionalidade contra a Lei Municipal de Proteção aos Prédios Históricos de São Carlos. A ação foi ajuizada pelo Diretório Estadual do PTB, sem o conhecimento dos vereadores do partido na cidade. Eles confirmaram o fato em audiência pública realizada na Câmara em 17 de maio, convocada pelo vereador Azuaite Martins de França. Nessa audiência, representantes da Câmara Municipal, Prefeitura e órgãos de defesa do patrimônio histórico municipal repudiaram a ação, afirmando que São Carlos foi pioneira no processo de municipalização da defesa do patrimônio histórico, criando legislação para esse fim. Em suas redes sociais, o vereador Azuaite Martins de França, que preside a Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia da Câmara Municipal, reafirmou o compromisso com a preservação do patrimônio histórico de São Carlos, porque, segundo o vereador, abre aspas,
Sem ele, perdemos por completo a nossa identidade e raízes. Fecha aspas. Mas como se define o que é imóvel de interesse público? Para saber mais sobre isso, nós vamos conversar com o engenheiro André Fiorentino, que é membro do Conselho de Desenvolvimento Urbano de São Carlos, o CONDUSC, e também é da Associação dos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos de São Carlos, a AEASC, e membro também do Conselho de Desenvolvimento do Meio Ambiente, o CONDEMA. André, bom dia. Muito obrigado pela sua participação no Jornal da TV Onix. Essa lei mexe com a vida de muita gente. Como é que se define a edificação que é de interesse histórico em São Carlos? Bom dia, Ney. E muito obrigado por esse convite. Na verdade, essa lei é uma lei antiga, de 2006, que deu início a ela. Quer dizer, na verdade, depois também outras leis vieram e complementaram ela. E, no primeiro momento, não houve essa definição de coisas. Só foi feita uma relação de bens imóveis que teriam essa característica de patrimônio histórico e cultural. Posteriormente, houve leis complementares que foram tentando esclarecer ou esclareceram um pouco essa definição. Na verdade, nós temos definições que englobam, por exemplo, a cultura, quer dizer, o histórico também, quer dizer, olha, aqui esse imóvel pertenceu a algum cidadão são-carlense, ou foi destaque por alguma razão, ou arquitetonicamente e visualmente, né? Então, são características que tem. Atualmente, agora, se classificou em 4 tipos de bens. Esses bens com que é uma somatória, que acaba tendo uma somatória de importâncias, né? Sendo imóveis que impossíveis de serem demolidos, ou mesmo que internamente, mesmo que sem que seja integralmente. Há outros que podem ter alterações internas, há alguns que podem ter até alterações na fachada, outros não, o contexto é integral. Enfim, atualmente existe uma classificação melhor para isso, que não foi objeto na primeira lei, que era uma lei tributária, na verdade, em que nesta lei tributária foi agregado a essa lei tributária uma relação de bens que deveriam ter essas características protegidas. E por que isso? Porque, como era uma lei tributária que definia PTU, havia uma necessidade de vincular eventuais benefícios com valores menores para o IPTU, isenção de IPTU, então, a essa relação e essa vinculação com a lei tributária. André, rapidamente, você vê prejuízo caso essa lei seja realmente extinguida, né? Ainda existe a chance dessa ação de inconstitucionalidade prosperar, não é? Sim, existe a chance, né? Na verdade, toda lei que você questiona a inconstitucionalidade é a nível estadual. Você não pode fazer isso a nível municipal, mas existe. Agora, eu não vejo prejuízo no sentido de que, talvez por caminhos tortos, apressemos o caminho correto e o caminho positivo para a cidade. Eu acho que o próprio CONDUSC está muito interessado através da criação de uma Câmara temática que aborde os bens imóveis protegidos, de finalizar ou de complementar todas essas legislações que regulam o assunto. Não vejo um lado negativo e vejo talvez até um lado positivo pelo estímulo que está criando. André Fiorentino, membro do CONDUSC, também do Conselho de Desenvolvimento do Meio Ambiente e também parte integrante da diretoria da Associação dos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos de São Carlos. Obrigado pela participação. Bom dia, André. Muito obrigado, Ney.
Radares móveis operam até às 6 da tarde em São Carlos. Veja agora onde estão os radares móveis em São Carlos nesta quarta-feira. Na Avenida Trabalhador São Carlense, sentido Centro-Bairro e Bairro-Centro, com velocidade máxima permitida de 60 km por hora. E na Avenida Comendador Alfredo Maffei, sentido Centro-Bairro, com velocidade máxima permitida de 60 km por hora. Estoques do Banco de Sangue da Santa Casa continuam em níveis críticos. Frio, férias e a pandemia contribuem para a redução. Banco de Sangue da Santa Casa de São Carlos recebeu ontem, terça-feira, as doações do capitão Rangel Moreira Gregório, comandante do 4º Subgrupamento de Bombeiros do 9º Grupamento de Bombeiros, e dos cabos Abimael, Luciano e Elcio de Andrade. As doações de sangue dos 4 bombeiros dão início à campanha Bombeiro Sangue Bom em São Carlos. Neste momento, o estoque mais crítico é do tipo O positivo, que conta apenas com 17% do considerado ideal. A gente está numa fase muito crítica do tipo O positivo, né? Os nossos estoques estão operando apenas com 17% da capacidade, o que nos deixa muito preocupados. Sendo que a maioria da população é O positivo, é fundamental para os estoques de bancos de sangue, né? Em julho, historicamente, a gente conta com eles porque a doação cai demais, quer seja pelas férias, quer seja pelo frio intenso, pelas doenças respiratórias que acontecem nesse período do ano. E os bombeiros estão sempre aqui, então, para nos salvar, melhorando os nossos estoques. A campanha Bombeiro Sangue Bom foi criada em 2005 pelo Corpo de Bombeiros em parceria com a Fundação Pro Sangue. Em todo o estado de São Paulo, a iniciativa começa no dia 2 de julho, Dia do Bombeiro, e segue até o dia 31 de agosto. Em São Carlos, 95 bombeiros devem fazer a doação ao Banco de Sangue da Santa Casa. Eu aproveito a oportunidade para pedir encarecidamente para que os doadores compareçam ao nosso banco de sangue e assim doem o sangue, tirando a gente desse sufoco. Confira agora a previsão do tempo. Confira agora como fica a previsão do tempo para a nossa região nesta quarta-feira. Sol com algumas nuvens, não chove. Em São Carlos, mínima de 12 graus e máxima de 29. Em Ibaté, mínima de 9 graus e máxima de 27. E em Araraquara, mínima de 12 graus e máxima de 30. O Jornal da TV Onix fica por aqui. Nós voltamos amanhã com mais informações ao vivo às 11h30 da manhã. Boa quarta-feira para você e até lá.